Olá, meus amados, boa noite a todos. Daqui a pouquinho vamos começar a nossa live com a doutora Juliana Gabriel. Vou chamar ela aqui agora para a gente conhecer um pouquinho da doutora Ju. Enquanto isso, vamos vendo aí se o áudio já tá bom, né? Se vocês estão me ouvindo bem. Ah, peraí. Conseguindo aqui, gente? Aqui. Cadê você? Dá um ok para mim. Quem tá chegando? Vai Olá, dizendo, ah, Juju chegou, doutora Ju Gabriel. tudo bom, gente? Deixa eu acertar a luz aqui. Eu botei bem uma lâmpada na minha cara. Vocês estão me ouvindo, amores? Tá me ouvindo, Fê? Sim, tá ótimo. Tá. Eu botei uma lâmpada aqui para ver se dá uma ajudada, porque tava escuro o quarto, né? Então, para o pessoal me ver É, eu legal. tô no outro lugar hoje também, não sei, mas a luz sempre é um problema, né? Ainda mais Tem. essa hora assim não Oi, ajuda gente. muito. Tudo bom, meus amores? Que bom que vocês estão aqui. Agradeço todo mundo que entrou. Hoje vai ser uma Quem, conversa muito legal, né? quem já tiver dúvida já pode ir mandando aí, que hoje eu vou ficar aqui só ouvindo a Ju para Hoje é pegar MC. tudo para pegar. Deixa eu, Olha, é tá pra gente. picotando a sua voz, hein, Ju? Olha a sua internet. É, vou tentar falar mais devagar. Se qualquer coisa você me fala. Deu uma A gente picotada aí. continua cortando? Não, agora não. Agora tá bem. A gente tem uma brincadeira interna, porque eu sou carioca, sabe, pessoal? E aí eu brinco que eu gosto de ser MC, que é mestre de cerimônias. Por isso que eu Ah, gosto é. de ser a MC das lives, porque daí eu fico apresentando o pessoal. Adoro apresentar meus amigos. A gente tem muitas pessoas incríveis aqui no grupo. Oi, Carla, tudo bom, minha linda? E aí é uma brincadeira, eu fico brincando que eu sou MC. Hoje quem vai ser MC Fernanda, que também é carioca. É, eu não sei se eu sou muito boa de MC, não, mas vamos tentar, vamos lá. É, Eu, 6 horas, né? A gente já pode começar o é. conteúdo. Não, primeiro apresenta, né, Ju? Se apresenta aí. Vou começar então nos apresentando. Pode começar, Fê. Você é nossa presidente. Bom, eu sou Fernanda, eu sou médica, né? Sou pediatra, sou nutróloga, sou vegana há 8 anos e sou presidente da nossa Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, que é uma associação que nós fundamos para tentar, né, divulgar tudo que a gente sabe da ciência, né, no meio médico, para médico principalmente nutricionista, por conta das tantas confusões que tem aí, né, que a gente ouve, né, Ju, no consultório, o paciente chegar e falar que, ai, meu Deus, o médico mandou eu comer carne porque eu tô com anemia. Ai, meu Deus, o pediatra mandou eu dar ovo pro meu filho, eu não quero dar ovo. Essas coisas todas. Então a Tem que gente, ter a leite gente, no cálcio, senão vai ficar com osteoporose. Essas coisas. então o objetivo nosso da associação é que a gente consiga começar a fazer congressos, cursos para profissionais de saúde, principalmente para médicos e nutricionistas, né? Mas principalmente médico mesmo, porque os nutricionistas, por incrível que pareça, eles têm muito mais abertura para a gente conseguir chegar neles e falar sobre alimentação vegetariana do que os médicos, né? Os médicos ainda são muito cabeça dura, muito fechados, e aí a gente tem uma certa dificuldade em passar o conhecimento, ainda que científico. E aí a gente fundou a associação com esse objetivo e a Ju é nossa vice-presidente também, além de muitas outras coisas. Fala aí um pouquinho de você agora, Ju. Bom, pessoal, eu tô vendo que tem bastante gente conhecida aqui, mas um monte de gente também não conhece. Isso que a Fernanda acabou de falar é super importante, pessoal, porque o objetivo da nossa associação é levar esse conhecimento científico para mais pessoas, porque o conhecimento está ali, né? Mas muitas vezes a gente não
ele tá ali, mas a gente não tem acesso. Então, tem acesso. Então, Ana, né? De isolamento. E aí, como é, né? Como é que cada um está se sentindo preso dentro de casa, né? Porque uma coisa é você ficar dentro de casa porque você quer ficar. Ai, não estou com vontade, eu quero ficar quietinha dentro de casa. Outra coisa é você ficar porque tem alguém mandando você ficar, né? E aí, o que está acontecendo, né? E como é que a gente pode trabalhar isso, né? Porque tem a questão dos idosos, né? Porque idoso a gente sabe que é uma população mais de risco para fazer depressão, né? Imagina o idoso que não pode ir lá dar a caminhadinha matinal dele, né? Passear com o cachorro, que muitos têm animais, né? Como é que está sendo isso? Então, a Ju vai trazer um pouquinho aí da experiência dela, né? De tudo que ela já estudou, para falar um pouquinho como é que é, né? Isso de viver em quarentena, né? Viver dentro de casa aí tanto tempo. Fala, Ju, para a gente aí o que, que você acha importante, né? Os riscos que a gente passa, né? Porque nossas emoções, elas têm tudo a ver com o nosso sistema imunológico, né? Está sendo falado muito agora como melhorar o sistema imunológico, mas será que a gente falar de sistema imunológico sem falar de como que a gente lida com estresse, não tem como não falar, né? E o confinamento é uma forma de estresse para o nosso corpo, né? A gente ficar preso dentro de casa sem poder pegar um sol, sem poder encontrar um amigo, a gente não poder dar um abraço, né? Como é que é isso? Né? Dar um abraço virtual, né? Então, Ju, conta pra gente aí o que que você, né, tem visto aí, como é que a gente pode melhorar tudo isso aí. obrigada pela apresentação, Fer. Então, pessoal, na verdade, a minha busca por entender melhor o comportamento humano e as emoções, ela veio porque, como endocrinologista, eu lido com pessoas que estão sempre com questões emocionais por trás. Então, pacientes que têm alguma doença crônica, como por exemplo diabetes, né, que tem que conviver com isso o resto da vida, isso tem um impacto emocional. A questão do peso que a Fernanda já exemplificou tem um impacto emocional e eu sempre soube disso. E eu senti uma carência de estudar um pouco mais a fundo sobre isso, porque a nossa formação médica ela é muito técnica, ela não vai muito para essa área de emoções, né? Então, só para deixar claro que eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, mas eu sou uma estudiosa do assunto há muitos anos. E eu entendo que não tem como a gente separar as emoções da nossa saúde, do adoecer ou do cuidar da saúde de uma forma geral. E é por isso que eu achei tão importante trazer esse tema. A Fê falou tanta coisa que eu estava assim, ai meu Deus, eu não posso esquecer de comentar isso que ela falou. Agora, não, porque assim, tem a ver com estresse tem a ver com o sistema imunológico, tem a ver com o sistema endócrino hormonal. Então, assim, a relação entre emoção, imunidade e hormônios, ela é muito próxima. E não tem como você separar esses sistemas, eles estão completamente juntos. E a gente sabe que em situações normais. Um exemplo, eu vou cortar aqui só para vocês entenderem, gente. Um exemplo dessa interação aí, quem é que já não perdeu noite de sono, né? Pensando em alguma coisa, ou porque vai ter uma prova difícil no dia seguinte, ou porque vai para uma entrevista de emprego, ou porque conheceu um carinha incrível e chegou de um jantar com ele, né? Então, é só para vocês entenderem como que, né, as nossas emoções mexem tudo. E aí e aí vira um círculo vicioso, né? Porque você tem a emoção que, né, aí a gente não dorme porque fica ansioso, fica muito agitado, e aí a noite de sono ruim prejudica a liberação de um montão de hormônios que a Ju vai falar, e aí o dia seguinte é ruim também e vai naquela bola de neve, né? Exato. E como que não é comum, né? Eu gosto de. Tem o pessoal que dá aula, que tem férias em julho e janeiro, o professor fala que é síndrome do professor. Todo professor acaba pegando resfriado em julho, nas férias. Porque daí é quando abaixa o estresse, abaixa a imunidade e vem a infecção. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente sabe que essa relação, ela é muito... Ih, tem colegas de turma meu entrando aí. Oi, Billy. Essa relação, ela é muito próxima. E, na verdade, eu tenho visto, gente, muita coisa em grupo de WhatsApp, em rede social, stories do Instagram, de pessoas falando
exemplos claros de quanto essa situação está impactando no emocional. Tem até estudos saindo sobre isso em relação à questão, o impacto desse isolamento e tudo mais. E eu queria trazer para vocês um pouquinho do porquê que isso acontece e o que a gente pode fazer a respeito, não só em relação a gente, ao nosso autocuidado, mas em relação a ajudar pessoas que estão dentro de casa com a gente. Então, esses são os três grandes tópicos que eu quero trazer para vocês aqui. E então, para começar, Fê, você pode me interromper sempre que você precisar, tá bom, minha querida? Para começar, eu vou explicar um pouquinho para vocês essa relação. Então, assim, quando a gente está tenso, nervoso, ansioso, preocupado, com medo, assustado, qualquer emoção nessa linha, que a gente chama de emoções negativas, eu coloco negativas entre aspas porque são emoções que nos protegem, né? Então, elas têm seu ponto positivo. Mas quando a gente está falando de emoções, entre aspas, negativas, se elas aparecem agudamente, então eu vou chamar todas essas emoções de emoções que estão relacionadas ao estresse, tá? Então, o estresse para mim não é ficar nervoso ou irritado. O estresse para mim é um termo que se refere a um estado de alerta em que você se prepara para lutar, fugir ou então você congela, certo? E esse estado de estresse, ele pode ser um estresse agudo, que é uma proteção, ou ele pode ser um estresse crônico, que é quando isso começa a se arrastar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de estresse agudo, tá? Você está virando a esquina da sua casa e quando você olha para o ponto de ônibus, o ônibus está parado, já quase saindo, você dá um tiro, sai correndo para pegar o ônibus. Aquilo é um estresse agudo. E assim, muitas vezes você corre ali numa velocidade mais rápida do que o pessoal da São Silvestre. Por quê? Porque entra em jogo alguns hormônios que promovem uma adaptação no nosso corpo para que a gente possa lidar com situações extremas e agudas. Isso é benéfico, isso nos protege do perigo, isso nos protege de uma série de questões. Mas, por outro lado, quando esse estresse começa a se arrastar, a gente começa a ter problemas, porque essa situação não é uma situação saudável para o corpo, não é uma situação muito sustentável. Então, antigamente, a nossa fonte de estresse, quando a gente era homem das cavernas, era correr atrás da comida, era fugir do urso, fugir do leão, né, Fê? Só que hoje, nos tempos modernos, né, a vida moderna, está trazendo para nós outros tipos de estresse, que são estresses relacionados a emoções, relacionamento, trabalho, dinheiro. Então, assim, as principais fontes de estresse da nossa vida são essas, né? E aí, somado a tudo isso, veio essa situação da pandemia, que é uma situação tão inédita na história, né? E eu acredito que nenhum de nós nunca, em nenhum momento, viveu nada parecido. As pessoas não estão sabendo lidar e muitas vezes esse estresse ele começa a aparecer sob a forma de sintomas físicos. Então a Fernanda deu alguns exemplos. Então você não conseguir dormir por preocupação, isso já deixa o seu dia seguinte horrível e vai virando uma bola de neve, né? Você pode começar a sentir palpitação, nervosismo, tremedeira, uma percepção desses batimentos cardíacos. Isso tudo é sinal de estresse, sinal de ansiedade, tá? A gente pode começar a ter sintomas mentais. Então, por exemplo, amores, uma coisa que é interessante é que a nossa capacidade de raciocínio, ela fica diferente quando a gente está sob estresse. Então, até a nossa capacidade de tomar decisões e fazer julgamentos, ela é diferente. Porque quando a gente está em uma situação de estresse, a gente precisa decidir rápido. Mas a gente não consegue refletir muito, nem aprofundar muito, sabe? Então, quando a gente vê, por exemplo, o pessoal saindo correndo para fazer estoque de papel higiênico no começo da pandemia, ou para comprar cloroquina, que nem a gente já fez até vídeo aqui no nosso Instagram, né, Fê? Isso é uma reação que, na minha visão, é uma reação clássica de quem está vivendo um estado de estresse, até agudo, vamos dizer assim, porque se a pessoa parar para refletir e pensar com calma, às vezes ela não tem nem dinheiro para comprar aquilo, mas ela, né? Então, assim, é uma decisão que ela está tomando com base no medo, com base nessas reações. E aí começa a trazer muitos problemas, porque isso pode começar a trazer problemas de relacionamento dentro de casa. E eu imagino que quem tem família, quem mora com família grande, vai ter mais problemas, né, Fê? Isso pode trazer problemas no trabalho, quem está trabalhando de home office.
decisões podem não ser bem tomadas, você não dorme direito, sem falar na questão física, né? Sem falar no seu corpo que começa a se ressentir. Então, Aí você vai e escuta que é doença, vou cortar a Ju agora. Aí você vai e escuta que sinal de agravamento, né, sinal de gravidade é falta de ar, né? E aí você começa a ter falta de ar, né, Ju? pois é. Já E aí, na outra live que eu fiz com a Laurinha, muita gente perguntou isso, né? Como é que faz? Aí, Ju, ajuda aí a galera. Como é que a gente vai diferenciar se a gente está com falta de ar? Porque a gente ficou preocupado, com medo até, né? Do que a gente está ouvindo, porque a gente tem ouvido muita notícia ruim, né? Não só na televisão, mas na internet, né? Gente, relatos, né? Às vezes a pessoa está desabafando ali que perdeu um parente e tal, mas aí a gente vê aquilo ali, a gente lê aquela notícia, a gente começa a sentir exatamente a mesma coisa, né? Então, a ansiedade, ela pode levar a um quadro de falta de ar e dor no peito. Então, Ju, conta aí como é que a gente vai fazer, como é que a gente tem que prestar atenção se é realmente necessário, né? É uma falta de ar por falta de oxigenação, né? Que vai precisar realmente para emergência, para ser avaliado por um médico, ou se é uma falta de ar que é por estresse, né, da situação. uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade, isso aí. Excelente pergunta. Inclusive, eu vi que tem algumas pessoas aqui comentando que tem ansiedade, que estão sentindo esses sintomas. Algumas pessoas perguntaram se meditação ajuda. Sim, eu vou falar já já sobre isso. Então, eu comecei explicando o que acontece com o nosso corpo, que sintomas a gente pode ter. A Fernanda levantou uma questão muito importante, que é essa similaridade de sintomas, e muitas vezes quem está em casa não vai saber. E aí a gente começa a entrar. O coração fica acelerado, sente o coração bater mais rápido, né? Sim. E aí a gente começa a entrar na questão do autocuidado, né? Então, pessoal, primeira coisa, eu acho que assim, o caminho do autocuidado é um caminho de uma vida toda. Ele não é um caminho de coisas que você vai fazer só agora, durante a quarentena e acabou. Então, assim, se cuidar, se conhecer é o primeiro passo. E quando eu falo se conhecer, não é só se conhecer psicologicamente, de autoconhecimento, é conhecer também o seu corpo e as suas reações. Então, a gente começar a se perceber e perceber padrões. Por exemplo, uma coisa que eu ensino para as minhas pacientes no consultório, as meninas, né, é ver o quanto que, por exemplo, a nossa produtividade muda de acordo com o ciclo menstrual, o nosso sono muda. Em relação aos homens, é importante vocês se observarem, por exemplo, se quando a coisa está pegando muito no trabalho, se isso muda o rendimento no esporte, se isso altera o sono. Quer dizer, a gente conhecer os nossos padrões e conhecer o nosso corpo só é possível se a gente se observa. Muitas vezes a gente está vivendo tão na roda viva, tão nessa coisa do só trabalhar, 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 o dia a dia, a gente não para se olhar. Não é verdade, Fê? Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar sentada corrigindo prova, de eu passar, tipo, 3 horas sem fazer xixi, sem beber água, sem nada. E aí, quando eu parava, eu falava, meu Deus, eu tô muito apertada, eu não estava nem percebendo. Quer dizer, existe essa desconexão com o corpo quando a gente está numa situação de estresse crônico, principalmente o estresse crônico. No estresse agudo, a gente nem está pensando nisso, a gente está querendo sair correndo. E aí, uma forma, então, da gente identificar a diferença é a gente se conhecer e observar os nossos padrões. Então, se eu tenho uma tendência a, por exemplo, ter palpitação quando eu estou nervosa, eu provavelmente, quando eu ficar nervosa, eu vou estar sentindo palpitação e eu vou saber que aquilo não é uma doença do coração. Se eu tenho tendência a sentir falta de ar, eu já vou saber que isso é uma tendência minha. Tem pessoas que vão ter dor de cabeça, tem pessoas que vão ter dor de estômago, tem pessoas que vão ter a sensação de fome, querer comer, ou insônia. Existem vários exemplos. Então, se conhecer é o primeiro passo, tá? Do autocuidado. O pessoal que está falando, que me relaxa treinar, que me relaxa meditar, isso eu vou falar já já. Existem dicas que a gente vai dar para isso, tá? Morrer, né? Começa a sentir um monte de coisa. Então, estão colocando aqui que os pronto-socorros sempre deveriam ter pelo menos um psicólogo. Concordo com você, Jean. Eu acho que seria ótimo, sabe? Na verdade, acaba... no serviço particular, tem assistente social, né? No público nem sempre tem. A assistente social, às vezes, faz muitas vezes, né? De
de um psicólogo, porque ela que vai lá dar o apoio, saber o que está acontecendo, dar alguma notícia e tudo mais. Mas é importante isso aí. Vamos lá, Ju, continua aí. Isso. E aí eu vi algumas pessoas falando assim, ah, floral ajuda, meditação ajuda. Aí o Fábio colocou, dependendo do nível, não ajuda. É legal a gente ter essa diferenciação, e isso seria o ponto seguinte que eu ia falar. O legal é que vocês estão acompanhando a linha de raciocínio, então super lendo os meus pensamentos aqui. Então, gente, tudo que eu vou falar de dicas, são dicas que vão servir para aquelas pessoas que estão vivendo um quadro de estresse, mas que não, que isso é um quadro leve. Tem casos em que, na verdade, essas situações vão ser desencadeadoras de questões mais sérias, de questões patológicas mesmo. Então, um transtorno de ansiedade, né, um transtorno de humor, que é a depressão, a síndrome do pânico. E esses casos, eles precisam ser identificados e encaminhados para uma assistência especializada. Então, pedir ajuda não é nenhuma vergonha, muito pelo contrário, tá? É muito importante a gente ter essa consciência de que tem casos em que a gente consegue segurar e tem casos que a gente realmente vai precisar de nervosismo que você pode estar passando. Então, meditar é muito importante, é uma ferramenta incrível, já testada cientificamente, inclusive para tratamento, como coadjuvante no tratamento de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Você meditar e prestar atenção na sua respiração é simplesmente você entender que o que está acontecendo de verdade agora é você respirando, tá tudo bem, né? Uma outra coisa, o exercício. Então, o exercício, quando você está fazendo um exercício, você está presente naquele momento. Principalmente exercícios, por exemplo, que te desafiam, como a yoga, né? Você ficar naquelas posturas de equilíbrio. É impossível você se equilibrar se você não estiver prestando atenção no que você está fazendo. Então, conversar com pessoas de forma presente. Então, eu vejo que tem muita gente postando também que está fazendo encontros virtuais com os amigos, né? Já que não dá para sair tomar um chopp, que nem você falou, né? Para relaxar, tem muita gente fazendo isso, eu acho que isso é incrível. No momento em que você está realmente prestando atenção naquilo que está acontecendo com você ou naquilo que aquela outra pessoa está falando de forma verdadeira, de forma presente, isso pode até aproximar laços muito mais do que afastar. E essa também é uma dica para você abordar a pessoa na sua casa que pode estar fugindo um pouco do controle do ponto de vista emocional. Então, a conversa empática é algo que eu aprendi ao longo das minhas formações, dos meus cursos. É você verdadeiramente prestar atenção no outro, no que ele está falando, e se interessar de forma genuína pelo que ele tem a dizer, e não ficar na tua mente pensando que você vai responder. Isso é o que a gente faz. Importante, é muito importante isso aí que a Ju está falando, porque a gente tem uma tendência, né? Quando o outro começa a falar e a gente acha que a gente não domina aquele assunto, isso vale para qualquer assunto, né? E quando a emoção a coisa fica mais acentuada ainda, né? Fica pior. Quando chega um amigo e fala assim, eu tô triste, não sei quem, aí você fica assim, ai meu Deus do céu, eu não vou saber o que falar para essa pessoa. Ai não, olha só, eu tô ocupado aqui e sai fora, né? Só que agora a gente não pode sair, porque a gente está dentro de casa, né? E aí, seja nosso filho, ou um amigo que está com a gente, que mora junto com a gente, ou nossa mãe, ou nosso pai, fala assim, eu não estou me sentindo muito bem e tal. Aí vem aquilo, meu Deus do céu, e agora que eu não posso? Mas eu não sei o que eu vou falar, mas muitas vezes a pessoa que está lá do outro lado, ela só quer desabafar. Ela só quer botar para fora aquela emoção, aquele sentimento. Não necessariamente ela está esperando que você vá falar para ela o que é que ela tem que fazer. Faz assim, faz assado. Não, muitas vezes ela só quer falar, só quer pôr para fora o sentimento e, de repente, receber um abraço, né? Não está falando para não abraçar, mas se você está na mesma residência, a pessoa não está com sintoma nenhum, nem você, né? Pode dar um abraço, né? Pode acolher, ela quer um acolhimento só, né? E às vezes a gente não dá porque a gente está tão inseguro de não conseguir ajudar que a gente acha que só ouvir é muito pouco. Mas, gente, ouvir é muito. Ouvir é tanto que você vê que tem pessoas, né, que atendem telefone, tem um disque suicídio, né? Para as pessoas que estão com vontade de suicidar, ligar e serem ouvidas. Então, olha só, né, a importância do ouvir. Porque só em saber que aquela pessoa, que tem alguém que está se importando com o que a pessoa está sentindo, se importar não significa que ela vai falar alguma coisa. Se importar significa só que ela vai te ouvir, te dar uma atenção. Aquilo já melhora, assim, mais de 50%.
Sim, perfeito o que você falou. E aí a gente vai entrar no conceito de primeiros socorros emocionais. Eu até fiz um vídeo sobre isso no meu perfil aqui. Eu aprendi sobre primeiros socorros emocionais quando eu fiz a minha formação em Medical Coaching. Então, eu acho que primeiros socorros não é da área do psicólogo ou do psiquiatra. Primeiros socorros é algo que todo mundo deve saber, assim como o primeiro socorro de um ferimento, de machucado, de um. A gente não tem um kitzinho de primeiros socorros em casa, é a mesma coisa. Então, a base dos primeiros socorros emocionais é escuta empática e trazer a pessoa de volta para o momento presente. Então, esse é o fundamento dos primeiros socorros emocionais. É claro, pedir ajuda, dependendo da gravidade da situação, mas principalmente você ouvir de forma presente, sem querer ajudar a pessoa, sem querer consertar a pessoa, sem querer dar solução, sem querer se defender ou se justificar. Só ouve e mostra para ela que você está ali. Mostra para ela que você se importa. Isso que a Fernanda falou. Se importar. E às vezes é só o que a gente precisa. E quando você está falando dos seus sentimentos e alguém te olha no olho e fala: eu entendo você, se você precisar, eu estou aqui. Só isso já faz uma grande diferença. E eu acho que a base de tudo o que eu vim falar aqui hoje é exatamente essa. Eu queria saber se isso faz sentido para vocês. Coloca aí no chat. Eu não estou mais conseguindo acompanhar. Eu acho que deu problema aqui na minha internet. Eu não estou mais vendo o que vocês estão escrevendo, mas a Fernanda pode ver depois e me contar, tá? Mas se fizer sentido para vocês e se vocês concordam com o que eu estou falando, dá um feedback aí para gente, tá? Então, dicas de autocuidado. Primeiro, a gente já falou nessa questão dos primeiros socorros emocionais. E se você está vivendo a situação, se você é quem está vivendo a situação, busque alguém da sua confiança que vá fazer isso por você. Ou se você não tiver essas entidades, né? Pessoal da Apoio à Vida. Tem algumas entidades assim, né, Fernanda, que fazem esse tipo de suporte emocional. E uma outra coisa que eu ensino, que eu acho bem legal e que vale bastante nesse momento de confinamento, é ter um hobby. Ou você desenvolver qualquer atividade em que você entre em estado de fluxo. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, em estado de fluxo, mas assim, quando a gente está exercendo alguma atividade, a gente falou aqui de meditação e de exercício, né? Então, o terceiro passo seria fazer alguma atividade ou um hobby que te deixe em estado de fluxo, porque isso te traz de volta para o momento presente. Então, por exemplo, tocar um instrumento, cantar, dançar, fazer um trabalho manual, um artesanato, alguma coisa Pintar assim. mandala, né? Mandaram num grupo, achei incrível, né? Alguém fez umas mandalas para a gente pintar, sabe? Estavam distribuindo, assim, exatamente por causa disso, né? Pois é. Então, Para quem então gosta do desenhar, do escrever. E assim, quando você escreve ou desenha, diferente de quando você digita, as regiões do cérebro que são usadas são diferentes do digitar. Então, escrever, existe também uma técnica terapêutica chamada escrita terapêutica. Então, uma das coisas que eu ensino também para os meus pacientes, os meus alunos dos cursos, né, é essa coisa da escrita terapêutica. Então, você pode pegar um caderninho e escrever como você está se sentindo, sem filtro, só escreve, como se fosse seu terapeuta de bolso, sabe? Muitas vezes o que você precisa só é botar para fora para lidar com aquilo que você está passando. Então, assim, são ferramentas que a gente tem dentro de casa, que a gente não precisa de médico, de remédio, de dinheiro, de nada. A gente só precisa da gente. No caso, por exemplo, do instrumento, não, a gente precisa do instrumento, né? Mas assim, você pegar um papel e uma caneta e escrever como você se sente, ou você ler um livro, né? Também é legal, é um hobby. Te coloca em estado de fluxo e é diferente da TV, ainda mais a TV nos tempos de hoje, que só notícia pesada. E assim, você tem algum hobby, Fê? Vamos falar um pouquinho dos nossos. O que você faz quando você precisa? Te estava peguei. pensando aqui, me pegou. Não, eu estava pensando em estava falando um monte de coisa, né? Eu falei da mandala porque eu adoro pintar. Eu sou péssima para desenhar, péssima. Não desenho uma casinha, um sol. Mas eu adoro pintar, isso desde criança, né? Então, quando eu descobri essa coisa das mandalas, né? Eu adorei, adoro, assim, né? Eu estava até aqui agora pensando, falei, cara, eu tenho que pegar minhas mandalas para pintar, porque eu acho tão gostoso, assim, é tão legal. Ah, e a Sol falou cozinhar também. Adoro cozinhar, gente. Ah, Adoro, 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 adoro.
sabe? Adoro. Fico lá horas e horas e horas na cozinha também. Olha, a Sol deu um monte de dica aqui: crochê, tricô, costura, tocar instrumento, cantar. Um beijinho pro nosso amigo Micael. Esqueci de comentar, Ju. Porque você estava falando tão empolgada. O Micael estava vendo a gente. Nem sei se ele ainda tá. Mas Então, gente, eu vou contar para vocês. O meu hobby, além de gostar de cozinhar também, eu adoro fotografia. E aí, eu tenho uma câmera toda mega power que você tem que ficar mexendo em um monte de botão para conseguir tirar a foto. E eu fico horas distraída ali. Então, assim, não só cozinhar, mas tirar foto dos pratos depois. Aquela foto. Eu fico horas numa atividade assim e eu nem vejo o tempo passar. E quando a gente termina, geralmente o hobby é uma atividade que quando você termina, você tá com um sorriso de banana, assim, né? De orelha a orelha. Você tá mais tranquilo, por quê? Porque você fez algo por você. Então, assim, hobby não é. Eu falei de ler o livro e fazer exercício, mas isso não é caracterizado como hobby. Hobby é uma atividade que você faria, mesmo que você não tivesse que fazer, mesmo que você não ganhasse nada com isso. Hobby é aquilo que você faz só pelo simples fato de fazer, sem ter um objetivo final. Então, por exemplo, quem toca um violão, senta ali no sofá, começa a tocar violão, a pessoa não está tocando com o objetivo final de se apresentar, nada disso. Às vezes ela está tocando só pelo prazer de tocar. E isso caracteriza o hobby. Então, por exemplo, a Fê falando da mandala, né? É pintar pelo prazer de pintar, porque é muito legal pintar, sabe? E isso é algo tão simples e que todo mundo pode fazer. Eu acho tão legal. Então, se vocês até puderem colocar os hobbies de vocês aí, eu, como falei para vocês, eu não tô conseguindo acompanhar, não tô lendo, mas aí a Fê dá uma olhada depois e depois na gravação eu consigo ver. Fala, Fê, pode falar. não, eu estou olhando aqui as coisas que estão escritas. Tem uma paciente sua dizendo aqui que tem orgulho de ser sua paciente. Ah, Uhum. deixa eu ver quem é. Peraí. É isso. Deixa eu ver aqui, cadê? Ria Pare, não sei quem é. É a Rita. Tá? Beijo, Ah, Rita. tá. Ela disse que reza. O hobby dela é rezar. Sim, oração e meditação, parece que do ponto de vista de áreas do cérebro, elas mexem com áreas muito próximas, tá? E aí foi até interessante a gente entrar nesse tema, porque eu gosto muito de falar de espiritualidade, porque eu acredito que a gente não tem como separar corpo, mente, emoções e espiritualidade, a gente é tudo uma coisa só. A gente separa na hora de estudar para ficar mais fácil, porque não tem como estudar tudo junto, né? Mas assim, você acreditar em algo maior do que você, então, independente de ser religião, independente. Tem gente que não acredita em Deus, mas acredita na ciência, acredita em boas ações. Então, não estou aqui entrando no mérito de religião, tá, meus amores? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: acreditar em algo maior do que nós e ter essa questão da conexão com o todo, conexão uns com os outros, isso é cientificamente comprovado, melhora nosso estado emocional, melhora nosso sistema imunológico, reduz tempos de internação, aumenta a chance de cura, aumenta a sobrevida de várias doenças. Então, existem muitos trabalhos científicos mostrando que ter uma conexão espiritual, né, estar com a sua, como é que eu vou dizer assim, com esse pilar da espiritualidade desenvolvido na sua vida pode te ajudar principalmente nessas horas. E muitas vezes a gente está falando aí de pessoas que podem, por exemplo, estar numa situação de pobreza, não tem recursos, não tem um violão para tocar, nem um crochê para fazer, não é? Mas ela tem, na verdade, ela tem duas mãos para rezar e ela pode se conectar com algo maior. Isso pode ajudar muito a lidar com essas questões emocionais, com esse medo e essa incerteza que a gente está vivendo nesses tempos de pandemia. Então, eu acredito que não só meditar, que é você se conectar com você mesmo e com um momento presente, mas conectar com algo maior do que você, independente de qual crença você tem, ainda que seja uma crença na ciência, eu acho que vale a pena porque ajuda muito. Isso tem ciência. Olha, a Deise colocou aqui, brincar com meus gatos. Vou fazer isso, tá, Deise? Eu tenho 3 aqui em casa. Não estão aqui porque eu fechei a porta. Porque na última live, meu gato fez mais sucesso do que eu. Aí não Foi. dá, né? Isso Aí, é muito legal. Então, ter um animal de estimação, um gato, um cachorro, também tem ciência comprovando melhora de desfecho de doença, aumento de tempo de cura, melhora de estados emocionais. Então, nosso pet nos salva também, né, Fê? com certeza. Com certeza, né, gente?
Bom, então assim, eu acho que a gente falou pra caramba, né? Eu tentei abordar tudo que eu tinha em mente. Na verdade, a gente, quando prepara, tem muito mais ideias. Eu queria saber de vocês se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês gostaram. Fala pra mim, Fê, o que que o pessoal tá falando aí. O pessoal tá meio quietinho, estão ouvindo só, né? Tá todo mundo pensando aí nas coisas, né? Pensando no que pode. É, Então, pra gente resumir, porque eu gosto sempre de dar um fechamento, tá? isso aí, Enquanto isso, vamos. vai pensando nas perguntas, se tiver mais alguma, senão a gente encerra. Para a gente resumir, então, primeiro, tá? É muito importante entender que esse estado emocional que a gente está vivendo pode atrapalhar várias áreas da vida. Isso pode ser, na verdade, o motivo do sono que não está legal, de não estar rendendo no trabalho, de, por exemplo, estar com uma imunidade mais baixa até e com isso desenvolver mais doenças. Então, a gente precisa cuidar. Então, primeiro eu quis falar sobre a importância desse cuidado. Segundo, a gente falou um pouquinho de como isso pode se manifestar. Então, não só com sintomas físicos, né, mas com essa questão da procrastinação, da insônia, da irritabilidade, brigar com o outro. Em terceiro lugar, a gente falou sobre autocuidado emocional. A gente falou sobre como se cuidar e isso passa pela esfera do estar presente, no momento presente, e de fazer coisas que te deixam feliz e que te tragam de volta para o presente. A gente falou de primeiros socorros emocionais, então lembrando que casos mais sérios precisam de ajuda profissional, mas que a base dos primeiros socorros é basicamente a escuta empática e trazer de volta para o momento presente. Então, o segredo do sucesso é sempre o presente, vocês perceberam, né, amores? E por último, a gente falou de gotas de felicidade, ou seja, você colocar no seu dia, todos os dias, gotas de felicidade, algo que te dê prazer, algo que te faça feliz, como ter um hobby, dançar, fazer crochê, rezar, meditar. Eu lembrei agora da Grey's Anatomy, é uma série que, não sei, acho que todo mundo gosta, né? E elas têm a mania de dançar no último Ju, episódio. Grey's Anatomy é meio velho, sabe? Pra esse povo aí, mas tudo bem. Ah, Mas não sei, a minha filha tá vendo porque eu comecei a ver e ela tá amando, mas Grey Anatomy é de 2000 e pouco. Acho que é 2005. Eu tô vendo também porque eu amo. Agora, né, não tenho o que fazer em casa, eu vou ver série de... e aí, então, mas é muito legal porque no capítulo final elas dançam. E assim, a série é um dramalhão, porque tudo acontece naquela série. E você dançar, mexer seu corpo, quer dizer, você centrar no corpo, voltar para o corpo, porque a mente ela vai te levar para o catastrófico, lá para o futuro, lá para o passado. Então você se centrar de volta no seu corpo, fazer uma conexão de volta com o seu corpo e uma conexão com algo maior do que você. Então eu acho que eu consegui resumir tudo que a Tem gente uma falou. outra. Já vou para as perguntas, tá, pessoal? Pode deixar que eu não vou fugir das perguntas, não. É, tem uma outra coisa que colocaram aqui, já tinham colocado antes, né? E eu fiquei com na cabeça, mas aí não quis cortar. É que um outro sintoma também, gente, importante, é a pessoa, às vezes, uma outra forma de se desligar, às vezes, porque assim, tem os dois polos, né? Às vezes a pessoa fica super agitada e não dorme, ou às vezes a pessoa ela quer dormir o dia inteiro, né? Então ela passa a dormir muito mais do que ela está acostumada a dormir, que é uma maneira assim dela fugir da realidade. Aquela realidade não tá boa, e aí, eu vou dormir, eu vou dormir mais um pouco, eu vou dormir. É lógico que às vezes a gente está super cansado mesmo, e aí é bom que a gente durma, né? Mas aí tem que começar a ver se as pessoas não estão comentando. Se a gente mora sozinha é mais difícil, mas se a gente mora com alguém, né? Ver se essa pessoa não fala, pô, você não está dormindo muito? Ontem você foi dormir tal hora, acordou tal hora hoje a mesma coisa, né? Está dormindo de tarde, você não tem o hábito de dormir de tarde, porque também é um sintoma da pessoa que tem alguma coisa que não está muito bem. Fala um pouquinho disso, Ju. Na verdade, assim, a sonolência, né, ela é um dos sintomas de depressão também, tá? Mas o excesso de sono, ele também pode vir como um estado pós-estresse agudo. Que você está muito tenso, de repente você relaxa e aí você fica muito cansado. Sem falar que assim, você está nesse estado de estresse cronicamente, esses hormônios que estão circulando, essa tensão contínua, isso é muito desgastante para o corpo, até por conta da questão dos hormônios que são produzidos, né? E de tudo. Então, isso na verdade está até acontecendo um pouco comigo. Assim, eu tenho acordado um pouco mais tarde, porque eu estou trabalhando de casa, então não tenho que me locomover. Então eu tenho acordado mais, tendo dormido no mesmo horário e acordado um pouco mais tarde do que eu durmo normalmente, e eu tô muito cansada.
E eu estava refletindo sobre isso, até conversando sobre isso com uma amiga hoje, falando essa questão do excesso de sono. Então, o excesso de sono ele pode ter aí três, vamos dizer assim, explicações. Uma seria o começo dos sintomas de um quadro de depressão. E é isso que a Fê falou, de você se observar e ver se realmente isso é o teu padrão, que isso não pode ser alguma coisa mais séria, tá? O segundo é você, depois de ficar muito nervoso, quando você relaxa, dá realmente uma sensação de sonolência, que eu acho que talvez não seja tão comum, porque a gente está vivendo mais um estado de estresse crônico, que seria a terceira. Então, essa terceira é da gente estar o tempo inteiro nesse estado de alerta, e isso desgasta muito, isso faz a gente ficar mais cansado, isso pode deixar a gente ter mais sono também, tá? Então, as duas coisas podem acontecer, a insônia durante a noite, a sonolência diurna, ou você tá com muito sono porque você tá nesse quadro de tensão aí bastante tempo. Acho que Pois eu... é, Né? tá. Tem uma pergunta aqui, Ju, falando com relação a jejum intermitente. A pessoa está perguntando com relação porque quando você faz jejum, né, muitos acreditam que a gente está controlando a nossa mente para não comer, né? O momento que a gente está dizendo para o corpo que não precisa, doutrinando, vamos colocar assim, né, o corpo para não receber o alimento, né? Você começa a dominar a sua sensação de fome, por exemplo, né? Olha, não, e aí estão perguntando, né, se isso funciona realmente, como é que é isso, né? Eu não estudo muito isso, né? O que eu sei com relação a jejum intermitente, com esse objetivo aí, né, é exatamente isso, né? Porque você começa a treinar o seu corpo, né? Isso, né? Quem faz, por exemplo, os budistas fazem muito jejum, né? E aí eles fazem muito com esse intuito de treinar a mente para você comandar a mente, não a mente de comandar. Então você começa a trabalhar para que quando você tenha, no caso, um sentimento, aí no caso vai ser a sensação de fome, né? Você, olha, não, isso é só uma sensação e vai passar e tudo mais, e aí você começa, né, a ter um maior controle da sua mente. É isso que eu sei a respeito. Ju, acrescenta aí, melhor aí para mim. Me salva. Na verdade, assim, do ponto de vista de ideologia, o jejum, tem até uma colega nossa, a doutora Renata Coelho, que é especialista em jejum, talvez ela até possa falar melhor sobre isso, se vocês quiserem. Eu, particularmente, do ponto de vista ideológico, eu não tenho conhecimentos, tá? O que eu tenho, o pouco que eu sei é o que a Fê acabou de falar. Do ponto de vista metabólico e clínico, eu, particularmente, não sou muito a favor do jejum. Lógico, eu entendo que tem um monte de gente que é a favor e tem suas explicações, mas do ponto de vista endócrino, quando a gente está em jejum, a gente tem uma tendência à hipoglicemia, e estar em tendência à hipoglicemia faz com que o nosso corpo produza hormônios contrarreguladores. Um deles é a adrenalina e cortisol, justamente esses hormônios do estresse que a gente está falando. Então, para mim, estar em jejum é uma sobrecarga para o corpo, e eu acredito que nessa fase não deva ser muito interessante, mas eu estou falando do ponto de vista endócrino-metabólico, eu não estou falando do ponto de vista ideológico. Do ponto de vista ideológico, eu não vou me meter, porque eu não sei, tá, gente? Isso aí que a Ju falou, né, é bem interessante, né? Porque aí vai ter que ver, né, qual a resposta que vocês querem, né? A gente vai dar resposta como médico e também entender o que é jejum, né? Porque tem gente que faz jejum e não está fazendo jejum, né, Ju? E aí eu vou falar rapidinho aqui, porque já vai acabar o nosso tempo. Minha filha acabou de vir aqui informar que eu peço para ela me avisar sempre quando tem 10 minutos faltando. Ela já veio aqui. Porque, assim, jejum, gente, não é só a gente não tá colocando uma comida na boca, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque se você come um alimento que leva 8 horas para digerir, você fica 8 horas sem comer, você não está de jejum, porque o teu corpo está se nutrindo durante todo aquele tempo. Porque se o alimento, se aquele determinado alimento está sendo digerido ainda, o corpo, as células, tudo está sendo nutrido. Né? Então é muito. Por que é fácil fazer, né? Combinar jejum intermitente com dieta low carb? Porque a dieta low carb é uma dieta rica em proteína animal, que, por sua vez, tem muita gordura. E a própria dieta low carb fala que para comer muita carne e muita gordura, e não comer nada de carboidrato.
Acontece que a digestão de carne, né, ela leva, se for carne vermelha, ela pode levar até 12 horas. Isso sem contar com a gordura, que a gordura ela retarda o esvaziamento gástrico e aí, retardando o esvaziamento gástrico, você não tem fome, porque a comida está no seu estômago. Então, na verdade, você fica 12 horas sem comer, sem colocar comida na boca, mas o teu corpo, ele não deixa de receber nutrientes. O jejum é o jejum que a gente conhece que o padre faz, que o budista faz. Por quê? Porque eles ficam tomando água só, né? Às vezes faz jejum de suco, né? Então, eles restringem a nutrição do corpo para dar um descanso, né? Então, aí realmente vem a ser um jejum, né? Porque jejum que o corpo está sendo nutrido não é jejum, né? São formas diferentes. Mas aí tem as questões aí que a Ju falou, né? Tem as questões filosóficas, né? Que aí a gente vai entrar num outro terreno que é mais delicado, né? Lá no início alguém falou alguma coisa, eu estou tentando pegar aqui. Mas, gente, olha, nós vamos fazer outras lives. A gente está tentando fazer pelo menos uma por semana. Vou tentar fazer uma live domingo. A Rejo, ela acabou de me fazer esse convite. A Rê Cortella, não é a Rê Coelho. A Rê Cortella acabou de me chamar para a gente fazer uma live sobre como começar o vegetarianismo, né? Que alimentos, como é que é isso? Porque tem muita gente perguntando para ela, pedindo essa ajuda, porque já que, né, a gente está vendo na pele as consequências, né, do consumo exagerado, né, da exploração dos animais, o que o consumo de animais, né, de alimentos de origem animal está trazendo para o planeta, né? E as pessoas estão querendo começar a deixar de comer, ou deixar de comer tudo, ou pelo menos diminuir o consumo, né? Reduzir. E estão meio perdidas com relação a isso. Então, a gente está pensando em fazer, mas a gente vai divulgar aqui o horário. A gente está pensando em fazer no domingo essa live para ajudar essas pessoas. E na terça-feira também, estamos cheios de live. Terça-feira também. A Ju está devendo uma live com a Maitê. A Maitê deve estar assistindo a gente. Estou esperando essa live de vocês. A Maitê, ela é médica de família, então ela vai ter muita coisa para falar para a gente, para ajudar, para orientar. Na terça, a gente vai fazer uma live com a Marina, que é infectologista. Então, anota aí, gente, aquela dúvida, assim, usa máscara ou não usa máscara? Máscara de pano funciona? Qual máscara que eu uso? E a luva? Uso luva? Não uso luva? Isso é uma doideira. E aí, falando de emoção, né, Ju? Nossa, hoje o que eu vi de gente de luva na rua, e luva e segurando o celular. E aí a gente fica até. Para mim é cômico, eu acho engraçado, mas depois eu começo a me dar uma angústia, assim, porque quando a gente começa a usar luva, né, Ju, no hospital. Lembra? Você deve lembrar disso, quando a gente é acadêmico, né? A gente leva tanta bronca, porque a gente erra toda hora, a gente pega. Ih, não pode mais, aí tem que trocar a luva, porque a luva contamina, gente, igual a nossa mão. Né? Então, assim, não faz sentido algum você usar uma luva e pegar um celular. Sabe? Ali é igual, é a mesma coisa que se você tivesse sem nada. Quando você pega uma luva para usar, você tocou em alguma